Capítulo 34. Em tarefa de socorro. Na noite do dia seguinte, fomos inesperadamente visitados por Odila, que nos pedia socorro. A preocupada amiga, agora ciente do trama escuro que se desenrolara no passado próximo, para melhor entender as inquietudes do presente, compreendia as necessidades de Amaro e Júlio, os quais amava por esposo e filho do coração, e rogava assistência para Zumira novamente acamada. Atendendo a apelos de Evelina, tornara o ambiente doméstico para soerguer o bom ânimo daquela que a sucedera na direção do lar, e voltara aflita. Arrojara-se Zumira a profundo abatimento. Recusava remédios e alimentação. Enfraquecia assustadoramente. Sabia agora que a permanência dela no mundo e na carne se revestia de excepcional importância para o seu grupo familiar. E, atenta a isso, continuava entristecendo. A rápida informação da mensageira impressionava e comovia pelo tom de amorosa aflição em que se era vazada. Não nos delongamos na resposta. Era mais de meia-noite na cidade, quando atravessamos a porta acolhedora da casa do ferroviário que, desde muito, constituía para nós valioso ponto de ação. A dona da casa, de pensamento fixo nas derradeiras cenas da morte do pequenino, jazia no leito em prostração deplorável. Emagrecera de modo alarmante. Fundas olheiras roxas constatavam com a acentuada palidez do rosto desfigurado. Recaía na introversão em que a conhecêramos. Rememorava o afogamento do pequeno enteado e, longe de saber que eu tivera nos braços como filho abençoado de sua ternura, sentia-se na condição de réia infortunada no banco da justiça. De certo, pensava agoniada, sofria a punição divina. Aquela morte do pequenino, quando tudo fazia crer que ele cresceria para a ventura do lar, compreendendo-lhe a expectativa, era dolorosa pena imposta ao seu maternal coração. Devia ter sido pronunciada perante os juízos da sabedoria celeste. No mundo ninguém lhe conhecia o remorso de guardiã invigilante e cruel, mas fora sem dúvida identificada pelos tribunais de mil olhos do direito incorruptível. Não amparara convenientemente o filhinho de Odila, relegando-o a intencional abandono. Agora perdia inexplicavelmente o rebento que lhe definia a esperança no grande futuro. Valeria erguer-se e disputar aquilo que para ela representava a dor de viver? Reconhecia-se esmagada. O complexo de culpa tornara-lhe o cérebro e enfermelhara-lhe o coração. Reparamos que diversos medicamentos se alinhavam à cabeceira, mas nosso instrutor examinou-os, auscultou a doente e informou: o remédio de Zumira é daqueles que a farmácia não possui. Virá dela mesma. Precisamos refazer-lhe a esperança e o gosto de viver. Descontrolou-se-lhe de novo a mente. Desinteressou-se da luta, e a abstenção de alimentos acarreta-lhe a inanição progressiva. E o reencontro com o filhinho? Perguntou Hilário. Não seria o melhor processo de restaurar-lhe o bom ânimo? É o que esperamos, concordou o ministro. Todavia, Júlio, na fase que a atravessa, requisita pelo menos uma semana de absoluto repouso, e até lá é indispensável ter-lhe as energias. Em seguida, Clarencio entrou em ação, aplicando-lhe recursos magnéticos para o nosso humilde concurso.
A tensão nervosa de Zulmira, porém, atingira o auge e apenas conseguimos sossegá-la, de alguma sorte, sem conduzi-la ao sono reparador que seria de desejar. Odila, fortalecida, tornava-se aos seus cuidados, quando fomos defrontados por imprevisto fenômeno. Mário Silva, desligado do corpo denso, com a rapidez de um relâmpago, penetrou no quarto de olhos gazeados, à maneira de louco, contemplou a doente por alguns instantes e afastou-se. Volvemos nossa indagadora atenção para o ministro, que estabeleceu sem detenção. É sabido que o criminoso habitualmente volta ao local do crime. O remorso é uma força que nos algema à retaguarda. E porque nos inclinássemos à procura do visitante inesperado, um instrutor aquietou-nos recomendando: aguardemos, Mário voltará. Com efeito, Silva, depois de alguns minutos, regressou ao aposento. Com a mesma expressão de dementado, fixou a pobre enferma e, dessa vez, rojou-se de joelhos, exclamando: Perdão, perdão, sou um assassino, um assassino. Levantamo-nos instintivamente com o propósito de socorrê-lo, mas, tocado de longe pela nossa influência magnética, qual se fora alcançado por um raio, o enfermeiro projetou-se para fora. Infortunado amigo, falou o ministro, contristado, sofre muito. Ajudemo-lo a soerguer-se. No átimo, ganhamos o domicílio de Mário, encontrando um pesadelo aflitivo, contido no leito à custa de poderosos anestésicos. Com surpresa para nós, uma freira desencarnada rezava junto dele. Interrompeu as preces a fim de saudar-nos, acolhendo-nos com simpatia. Estava certa, disse delicada e confiante, em que Nosso Senhor nos enviara o socorro justo. Desde algumas horas, ocupa aqui o serviço de vigilância. A posição de nosso amigo, indicou Mário estendido na cama, é francamente anormal e tem uma intromissão de espíritos diabólicos. Clarencio assumiu o aspecto de simples visitante, vulgarizando-se ao olhar da religiosa, que se sentia evidentemente encorajada com a nossa presença. É enfermeira? Perguntou nosso instrutor cortês. Não, sou propriamente a serviço da saúde, replicou a interpelada, mas colaboro no hospital de onde Silva trabalha. Fitou o moço semi-adormecido e aduziu piedosa. É um colaborador devotado a crianças doentes e a cuja assiduidade e carinho muito podemos a dever. E, numa linguagem genuinamente católica romana, remantou: muitas almas benditas têm descido do céu para testemunhar-lhes agradecimento. Isso tem acontecido tantas vezes que, com alguns médicos e assistentes, fez credor de melhores atenções da nossa irmandade. Usamos o tato que lhe era característico. Nosso orientador indagou: como soube a irmã que nosso amigo se achava assim, tão conturbado? Não recebemos qualquer notificação direta. Contudo, ele não compareceu hoje a tarefas habituais e isso foi suficiente para indicar-nos que algo de grave estava acontecendo. Nossa superiora designou-me para verificar o que havia. Desde então, estou presa, uma vez que não supunha a existência de tantos espíritos das trevas na vizinhança. A palavra da freira saturava-se de tanta bondade espontânea e evidenciava uma fé pura, tão encantadoramente ingênua,
que a curiosidade me espicaçou o íntimo. A tentação de pesquisar o fascinante problema daquele caridoso esforço assistencial me constrangia a interferir no assunto, mas o olhar de Clarencio bastou para que Hilário e eu nos mantivéssemos em respeitoso silêncio. É comovente pensar na sublimidade da nossa missão. Depois de ausentar-se do corpo terrestre, falou o ministro bondoso, talvez provocando alguma elucidação direta capaz de satisfazer-nos. Sim, trabalhamos sob a direção da Madre Paula, informou a interlocutora sincera, que nos explica ser a enfermagem nas casas públicas de tratamento uma forma de purgatório benigno, até que possamos merecer novas bênçãos de Deus. Mas, irmã, vê-se de pronto que o seu coração está comungando a paz do Senhor. Ela baixou humildemente os olhos e ponderou. Não penso assim. Sou uma pobre religiosa em trabalho para resgatar os próprios pecados. No leito, Mário gemia inquieto. O ministro pareceu despreocupar-se da palestra de ordem pessoal e passou a afagar a fronte do enfermo, dando-nos a ideia de que só ele devia atrair-nos o interesse. A freira acercou-se respeitosamente de nosso instrutor e disse calma. Irmão, Madre Paula costuma dizer-nos que os ouvidos de Deus vivem no coração das grandes almas. Estou certa de que escutaste minhas rogativas. Tenho-vos por emissários da corte celeste. Acredito que, desse modo, me compete a obrigação de confiar-vos nosso doente. Clarencio agradeceu o carinho que transparecia daquelas palavras e expôs que a nossa passagem por ali era rápida, o bastante para ministrar o socorro preciso. A interlocutora encareceu a necessidade de comunicar-se com o hospital. Quanto ao cooperador, em agitada prostração e prometendo voltar em breves minutos, assentou-se à pressa. A sós conosco, o orientador, embora de atenção ligada ao enfermeiro, explicou atenciosamente. Nossa irmã pertence à Organização Espiritual de Servidores Católicos, dedicados à caridade evangélica. Temos diversas instituições dessa natureza, em cujos quadros de serviço inúmeras entidades se preparam gradualmente para o reconhecimento superior. Sob a direção de autoridades ainda ligadas à Igreja Católica? Perguntou Hilário admirado. Como não? Todas as escolas religiosas dispõem de grandes valores na vida espiritual. Como acontece na personalidade humana, as crenças possuem uma religião clara e luminosa, e uma outra ainda obscura. Em nossa alma, a zona lúcida vive alimentada pelos nossos melhores sentimentos, enquanto no mundo sombrio de nossas experiências inferiores habitam as inclinações e os impulsos que ainda nos encadeiam à animalidade. Nossas religiões, o campo de sublimação está povoado pelos espíritos generosos e liberais, conscientes de nossa suprema destinação para o bem, ao passo que, nas linhas escuras da ignorância, ainda enxameiam as almas pesadas de ódio e egoísmo. E, sorrindo, o ministro acentuou. Achamo-nos na evolução e cada um de nós respira no degrau em que se colocou. Ela, porém, terá penetrado a verdade com que fomos surpreendidos depois da morte? Perguntei intrigado. Cada inteligência, respondeu o orientador, enigmático, só recebe da verdade a porção que pode reter. Silva, no leito, dava inequívocos sinais de enorme angústia. Não ignorava que o meu dever de assisti-lo era trabalho inadiável. Todavia, o encanto espiritual da religiosa singularmente
arraigada aos hábitos terrestres, me excitava de tal maneira a curiosidade que não pude conter a indagação espontânea. Mas essa freira sabe que deixou o mundo? Sabe que desencarnou e prossegue a si mesmo, como se via antes? Sim, confirmou o instrutor imperturbável. E estará informada de que a vida se estende a outras esferas, a outros domínios e outros mundos? Perceberá que o céu ou o inferno começam de nós mesmos? O orientador meneou a cabeça, dando mostra à negatividade, e acrescentou: isso não. Ela não oferece a impressão de quem se libertou do círculo das próprias ideias para caminhar ao encontro das surpresas que o universo transborda. Mentalmente, revela-se adstrita às concepções que elegeu na Terra, como as quais convenientes à própria felicidade. E ninguém a incomoda aqui por viver assim, distante dos conhecimentos reais do caminho? O orientador assumiu a feição mais carinhosamente paternal para comigo e ajuntou: antes de tudo, deve nossa irmã merecer-nos a maior veneração pelo bem que pratica, e quanto ao modo de interpretar a vida, não podemos esquecer que Deus é nosso Pai. Com a mesma tolerância dentro da qual Ele tem esperado por nossa mais elevada compreensão, aguardará um melhor entendimento de nossa amiga. Cada espírito tem uma senda diversa a percorrer, assim como cada mundo tem a rota que lhe é peculiar. E, fixando-me com particular atenção, observou: a maior lição aqui, André, é a da sementeira que produz, inevitável. Mário Silva, na posição de enfermeiro, não obstante a ruinosa impulsividade em que se caracteriza, tem sido prestimoso e humano, tornando-se credor do carinho alheio. Segundo vemos, não é um homem devotado às lides religiosas. É irritável e agressivo. De ontem para hoje, chega a sentir-se criminoso. Entretanto, é correto cumpridor dos deveres que abraçou na vida e sabe ser paciente e caridoso no desempenho das próprias obrigações. Com isso, granjeou a simpatia de muitos e encontramo-lo fraternalmente guardado por uma freira reconhecida. O ensinamento era efetivamente comovedor. Dispunha-me a prosseguir no comentário. Contudo, Silva começou a gemer e o ministro, inclinando-se para ele, demorou-se longo tempo a auscultá-lo. Em seguida, Clarencio reergueu-lhe e falou: pobre amigo, permanece impressionado com a morte de Júlio, conversando aflitivo complexo de culpa. Tem o pensamento ligado ao pequenino morto, à maneira da imagem fixada na chapa fotográfica. Passou o dia acamado, sob extrema perturbação. Observo que não foi à casa de Antonina, conforme previa. Sentiu-se vencido, envergonhado. Entretanto, somente nossa irmã possuiu para ele o remédio indispensável. Depois de pausa ligeira, indagamos se não nos seria possível socorrê-lo de modo mais positivo, por meio de passes, ao que Clarencio respondeu seguro de si. O auxílio dessa natureza ampara-lhe as forças, mas não resolve o problema. Silva deve ser atingido na mente, a fim de melhorar-se. Requisita ideias renovadoras e, no momento, Antonina é a única pessoa capaz de reerguê-lo com mais segurança. Recordei instintivamente o trama que se desenrolara ao tempo da Guerra do Paraguai, parecendo-nos ouvir de novo a narração do velho Leonardo Pires. Assinalando-me o pensamento, o ministro ponderou: tudo na vida tem sua razão de ser. Noutra época, Silva, na personalidade de Esteves, aliou-se a Antonina e então, na aparência de Lola Ibárruri,
para se afogarem no prazer pecaminoso, com o esquecimento das melhores obrigações da vida. Atualmente, estarão reunidos na recuperação justa. Os que se associam na leviandade à frente da lei acabam esposando enormes compromissos para o reajustamento necessário. Ninguém confunde os princípios que regem a existência. Decidi-me a desfechar novas interrogações, mas Clarencio, pousando afetuosamente o indicador sobre meus lábios, recomendou: cessa a curiosidade, André. Quando passamos a explanar sobre a lei, nossa conversação adquiriu o sabor de eternidade, e a imposição de serviço nos condiciona ao minuto que passa. E, indicando o enfermeiro excitado, anunciou: na tarde de amanhã voltaremos para conduzi-lo à residência de nossa irmã. Por intermédio de Antonina, habilitar-se-á para um indispensável reerguimento. Por agora, não podemos fazer mais. Decorridos alguns instantes, a freira regressou à nossa presença, assistida por outra irmã que nos cumprimentou com atenciosa reserva. Ambas haviam sido designadas para a tarefa de auxílio ao cooperador doente. A consagração encarregar-se-ia de todos os trabalhos de vigilância e enfermagem espiritual, enquanto Silva assim permanecesse. Depois de breve diálogo, saudamo-la com respeitosa cordialidade e nos retiramos com a promessa de voltarmos no dia seguinte.